E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Espiritismo Responde Podcast? Oba! Preparadíssimo! Que bom! Essa semana a gente vai desvendar um tema que me deixou bastante curioso. Que tema é esse? A relação entre os ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia, sabe, aquele clássico da literatura financeira, com os princípios do Espiritismo kardecista. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado nisso. Pois, um dos nossos ouvintes mandou essa ideia e eu achei sensacional. É mesmo uma combinação curiosa, né? Demais. De um lado a gente tem a antiga Babilônia. Ah, sim. Conhecida pela riqueza material, Exatamente. E do outro, a busca pela evolução espiritual. que é o coração do espiritismo. Isso. E o Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Nos transporta para essa cidade opulenta, sabe, cheia de histórias de comerciantes, reis e escravos. Nossa. E claro, muita riqueza. Quem não queria viver lá, né? Verdade. Mas como será que a gente pode conectar essa busca por prosperidade material com a busca por elevação espiritual, É uma boa pergunta. que é tão importante no Espiritismo? É isso que a gente vai explorar hoje. Adoro. E o mais legal é que, apesar de focarem em áreas que parecem tão diferentes, o Homem Mais Rico da Babilônia e o Espiritismo têm alguns pontos em comum. Você mesmo? Me fala mais sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a ênfase que ambos dão para o planejamento a longo prazo. Ah, entendi. No livro, a gente vê aquela recomendação de guardar pelo menos 1/10 dos nossos ganhos para construir um futuro próspero. Faz sentido. E no Espiritismo a gente também fala muito sobre planejamento, É verdade. mas voltado para o nosso progresso espiritual. Mas é que entra uma diferença interessante, né? Qual? Enquanto o livro foca no planejamento para alcançar riqueza material, Sim, o espiritismo direciona esse planejamento para o crescimento da alma. exatamente. O objetivo final muda completamente. Muda bastante. No Espiritismo kardecista, a gente acredita que a vida material é passageira, unipatola da nossa jornada evolutiva. Isso. O foco principal é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. É verdade. Então, mesmo que os dois caminhos valorizem o planejamento, a motivação por trás dele é bem diferente. Gerontalmente. E essa diferença me leva a pensar na questão da riqueza em si. O Homem Mais Rico da Babilônia. A riqueza é vista como um objetivo a ser conquistado, um sinal de sucesso e sabedoria. Interessante. Já no Espiritismo, a riqueza material pode ser vista como uma prova ou expiação. Como assim? Ou seja, ela pode ser um teste para ver como a gente lida com os bens materiais. Ah, Se a gente se apega a eles ou se usa para o bem. puxa, essa visão da riqueza como uma prova é bem diferente daquela que a gente vê no livro. É. E me faz pensar como essa diferença de perspectiva impacta outros aspectos, como a caridade, por exemplo. Boa observação. A caridade é um ponto que converge bastante entre os dois. É verdade. Tanto o Homem Mais Rico da Babilônia quanto o Espiritismo incentivam a prática da caridade como um caminho para o bem-estar individual e coletivo. Sim. No livro, a gente vê que ajudar os necessitados é visto como um investimento num bem maior. E no Espiritismo, a caridade é considerada uma das principais virtudes que a gente precisa desenvolver para alcançar a evolução espiritual. Faz sentido. É através da caridade que a gente coloca em prática o amor ao próximo e combate o egoísmo, Exato. que é um grande obstáculo no nosso caminho. Com certeza. Esses pontos em comum são fascinantes, né? Muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que o Homem Mais Rico da Babilônia, por ter sido escrito em outro contexto histórico, pode apresentar algumas ideias que hoje são preconceituosas. É verdade. E sim, me lembro de algumas passagens que me deixaram incomodado, principalmente na forma como a escravidão é retratada no livro. Entendi. Naquela época, a escravidão era vista como algo normal. Mas hoje a gente sabe que é uma prática cruel e desumana, Com certeza. que fere os princípios básicos da igualdade e da fraternidade. Totalmente. O espiritismo defende a igualdade entre todos os seres humanos, independentemente de raça, condição social. Sim. Ou qualquer outra diferença. É isso aí. A gente acredita que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. E essa visão de igualdade é fundamental para entendermos como os ensinamentos do livro podem ser aplicados hoje em dia. Verdade. Será que a busca por riqueza material, como é retratada na obra, é compatível com os princípios do espiritismo? Boa pergunta. É complexa essa questão. Por um lado, o espiritismo não condena a riqueza, desde que ela seja conquistada de forma honesta e utilizada para o bem.
por outro lado, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha do apego material, que pode nos desviar do caminho da evolução espiritual. Então a gente pode dizer que o desafio é encontrar um equilíbrio entre a vida material e espiritual. Isso. Usando a riqueza como um instrumento para o bem, para ajudar o próximo e construir um mundo melhor. Concordo plenamente. E essa busca por equilíbrio me leva a pensar em outro ponto importante. A gente já viu que o livro valoriza bastante o trabalho como caminho para a riqueza. Verdade. Mas e o espiritismo, como ele enxerga o trabalho? No espiritismo, o trabalho é visto como um dever, uma oportunidade de progresso moral e de serviço ao próximo. Interessante. Então, enquanto em um homem mais rico da Babilônia, o trabalho é meio para enriquecer no espiritismo, ele tem um significado mais amplo. Exatamente. A gente acredita que o trabalho dignifica o ser humano, contribui para o seu desenvolvimento e permite que ele coloque seus talentos a serviço do bem comum. Nossa, que legal. Então, mesmo que os dois caminhos valorizem o trabalho, a gente percebe que o espiritismo vai além da questão material. Isso. Enxergando o trabalho como uma oportunidade de crescimento espiritual e de contribuição para a sociedade. É como se a gente pudesse usar os ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia para aprender a administrar as nossas finanças e construir uma vida material mais próspera. Sim. Mas sempre tendo em mente os princípios do espiritismo que nos orientam a usar os recursos que conquistamos para promover o bem e ajudar o próximo a trilhar o caminho da evolução espiritual. Perfeito. É como unir a sabedoria prática do livro com a sabedoria espiritual do espiritismo, buscando um caminho de prosperidade que seja ao mesmo tempo material e espiritual. Que legal! Essa conversa está me fazendo repensar a minha relação com o trabalho e com a riqueza. A mim também. Acho que a gente pode tirar muitos aprendizados, tanto de O Homem Mais Rico da Babilônia, quanto do espiritismo, para construir uma vida mais equilibrada e significativa. Com certeza. Mas antes da gente se aprofundar mais nesse tema, acho que seria legal dar uma pausa para respirar e digerir tudo que a gente conversou até aqui. Concordo. É sempre bom dar um tempinho para a gente assimilar as informações. E refletir sobre os novos aprendizados. Verdade. Então, na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente volta para explorar um pouco mais as divergências entre os ensinamentos do livro e do espiritismo. Beleza. E também para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Adoro essa parte. Eu também. Então, até a próxima parte. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo aqui no Espiritismo Responde Podcast. Isso aí. Mergulhando de cabeça nesse tema fascinante. Lembrando que a gente está explorando a relação entre o homem mais rico da Babilônia. Aquele clássico da literatura financeira. E os ensinamentos do Espiritismo. Exatamente. Na primeira parte, a gente navegou pelas convergências e divergências entre esses dois mundos, que a princípio parecem tão distintos, né? Pois é. E agora? Agora a gente vai abrir espaço para as perguntas dos nossos ouvintes. Adoro essa parte. Eu também. É a hora da galera participar. E a primeira pergunta vem do Carlos, lá de São Paulo. Manda bala, Carlos. Ele pergunta: se o espiritismo coloca a evolução espiritual como prioridade, quer dizer que a busca por riqueza material é algo negativo. Um bom espírita deve viver na pobreza. Que pergunta interessante, Carlos. É uma dúvida que muita gente tem, né? Assim, como conciliar a vida material com os princípios espíritas? Pois é. A resposta, Carlos, é não. O espiritismo não condena a riqueza material. Nem diz que a gente precisa viver na pobreza para ser um bom espírita. Na verdade, a gente entende que a riqueza, assim como qualquer outro recurso material, é neutra. Entendi. O que importa é a forma como a gente lida com ela. Então não é a riqueza em si que é o problema, mas o apego que a gente pode desenvolver por ela, né? Exatamente. O espiritismo nos ensina a usar os recursos que a gente conquista. Sejam eles materiais ou não. Com responsabilidade, desapego e generosidade. É. Se a gente se apega demais aos bens materiais, a gente acaba se desviando do nosso caminho evolutivo, que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Faz sentido. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a vida material e espiritual, usando a riqueza como um instrumento pro bem, para ajudar o próximo e construir um mundo melhor. Concordo plenamente. E por falar em equilíbrio, a gente recebeu uma pergunta da Maria, lá do Rio de Janeiro. E aí, Maria? Ela pergunta: como a gente concilia os ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia, que em alguns momentos parece naturalizar a escravidão, com a visão espírita de igualdade entre todos os seres humanos? Essa é uma pergunta importante, Maria. É essencial a gente ter essa consciência crítica ao ler obras que foram escritas em contextos históricos tão diferentes do nosso. Verdade. O Homem Mais Rico da Babilônia
foi escrito no início do século XX, numa época em que a escravidão já era considerada inaceitável em grande parte do mundo. Sim. E o Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, já trazia em sua essência a defesa da igualdade entre todos os seres humanos. Isso. Sem distinção de raça, gênero, condição social ou qualquer outra diferença. Então, como conciliar essas duas visões? Eu acho que a chave está em fazer uma leitura crítica da obra, entendendo que ela reflete os valores e costumes da época em que foi escrita. A gente não pode ignorar o contexto histórico, mas também não podemos aceitar as ideias que hoje consideramos erradas ou preconceituosas. Ou seja, a gente pode aprender com os ensinamentos do livro sobre finanças, sobre a importância do trabalho e do planejamento. Sim. Mas sem compactuar com as visões que hoje consideramos ultrapassadas. Exatamente. A gente precisa ter discernimento para separar o joio do trigo, para aproveitar o que a obra tem de positivo sem fechar os olhos para os seus pontos negativos. E por falar em pontos positivos, a gente recebeu uma pergunta do João, lá de Minas Gerais. Opa, fala, João. Que é a seguinte: quais ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia podem ser aplicados na vida de um espírita que busca o crescimento da alma? Boa pergunta, João. Apesar do livro focar na riqueza material, ele traz alguns ensinamentos que podem ser muito úteis para quem busca a evolução espiritual. Verdade. Um exemplo que a gente já comentou é a importância da disciplina financeira. Ah, sim. Se a gente aprende a controlar os nossos gastos, a evitar o consumismo desenfreado, a gente tem mais condições de praticar a caridade e de usar os nossos recursos para ajudar o próximo. E além da disciplina financeira, o livro também destaca a importância do trabalho honesto e dedicado como base para a construção da riqueza. É verdade. E essa valorização do trabalho também está presente no espiritismo, como a gente já viu. Exatamente. No Espiritismo, a gente acredita que trabalho dignifica, o ser humano contribui para o seu desenvolvimento e permite que ele coloque seus talentos a serviço do bem comum. E o trabalho também pode ser visto como uma forma da gente praticar a caridade, né? Demais. A gente pode usar o nosso trabalho para ajudar os outros, para contribuir para a construção de um mundo melhor. Com certeza. E outro ensinamento importante que a gente encontra no livro é a importância do planejamento a longo prazo. É verdade. A gente viu que, tanto para construir riqueza material, quanto para alcançar a evolução espiritual, a gente precisa ter objetivos claros e traçar um plano para alcançá-los. E essa capacidade de planejar a longo prazo nos ajuda a ter disciplina, a evitar a procrastinação e a manter o foco nos nossos objetivos. Tanto materiais quanto espirituais. Isso. Esses ensinamentos sobre disciplina financeira, trabalho e planejamento são realmente valiosos, né? Muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que o Espiritismo coloca a evolução espiritual como objetivo principal da nossa existência. Sem dúvida. A vida material é importante, mas ela é apenas uma etapa da nossa jornada evolutiva. A gente precisa usar os recursos que conquistamos com sabedoria, desapego e generosidade, sempre tendo em mente que nosso objetivo final é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E essa busca por equilíbrio entre a vida material e a espiritual nos grandes desafios da nossa época. A gente vive num mundo que valoriza muito o consumo, o acúmulo de bens materiais, o status social. É verdade. Mas o Espiritismo nos convida a buscar um caminho diferente, um caminho de simplicidade, de desapego, de amor ao próximo. Um caminho em que a gente usa os recursos que conquistamos para promover o bem, para ajudar os outros a trilhar o caminho da evolução espiritual. Nossa, que legal. Esses são pontos importantes para a gente refletir, né? Com certeza. Bom, a gente pode usar os ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia e os princípios do Espiritismo para construir uma vida mais equilibrada e significativa. É uma pergunta que cada um de nós precisa responder por si mesmo. É verdade. Mas acho que a chave está em buscar o autoconhecimento. E entender quais são os nossos verdadeiros valores, o que realmente importa pra gente. E a partir desse autoconhecimento, a gente pode traçar um plano de vida que seja compatível com os nossos valores, com os nossos objetivos, tanto materiais quanto espirituais. Exatamente. A gente precisa usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de planejar para construir uma vida que seja próspera em todos os sentidos. Isso aí. Uma vida que nos permita evoluir como seres humanos e contribuir para a construção de um mundo melhor. Que demais. Essa conversa está me fazendo pensar muita coisa na minha vida. Acho que a gente pode aprender muito tanto com o Homem Mais Velho da Babilônia, quanto com o Espiritismo, para construir uma vida mais equilibrada, mais justa, mais feliz. Eu também. Mas já falamos bastante por hoje. Concordo. É muita informação para processar. É verdade. Acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa e
dar tempo para os nossos ouvintes refletirem sobre tudo que a gente conversou até aqui. Verdade. Então, na próxima e última parte do nosso mergulho profundo, a gente volta para amarrar todas as pontas da nossa conversa. SUS. Fazer um resumo dos principais pontos que a gente abordou e deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Combinado. A gente se encontra na parte final do nosso mergulho. Até lá. Até a próxima. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo aqui no Espiritismo Responde Podcast. Nossa, passou rápido, né? É verdade. Parece que foi ontem que a gente começou a desvendar essa relação curiosa. Entre o homem mais rico da Babilônia E da doutrina espírita. Exatamente. Nas partes anteriores, a gente explorou as convergências, as divergências. Os preconceitos. Tudo presentes na obra do George Clason. Vimos como a busca por riqueza material E a busca pela evolução espiritual. podem se complementar e entrar em conflito ao mesmo tempo. É um paradoxo fascinante, né? E a participação de vocês ouvintes foi fundamental. gosta? As perguntas de vocês trouxeram à tona questões importantes sobre a relação do espiritismo com o dinheiro, a responsabilidade individual, a igualdade entre todos nós e a importância de ter um olhar crítico sobre obras escritas em contextos históricos diferentes do nosso. É verdade. A gente viu que não dá pra simplesmente pegar os ensinamentos de o homem mais rico da Babilônia e aplicar na nossa vida sem levar em conta o contexto da época. Exato. É preciso ter discernimento para separar o joio do trigo, como a gente já falou. E agora, pra gente amarrar tudo que a gente conversou, que tal a gente recapitular os pontos principais? Boa ideia. Vamos lá. Começando pelas convergências, a gente viu que tanto o homem mais rico da Babilônia quanto o espiritismo valorizam o planejamento, A disciplina, a trabalho, a educação contínua. a generosidade. Nossa, quanta coisa em comum, né? Pois é. E esses princípios que no livro são a base para construir riqueza material também se mostram super importantes para a nossa jornada de evolução espiritual. Verdade. Mas é claro que também existem divergências importantes entre os dois caminhos. Com certeza. A principal delas, como a gente já falou, é o objetivo final. Isso. O homem mais rico da Babilônia coloca a riqueza material como um fim em si mesma, um meio para ter uma vida de conforto e prazeres. Já o espiritismo busca a transformação moral do ser humano. O desenvolvimento das nossas virtudes e a construção de um mundo mais justo e fraterno. É como se o livro focasse no ter, enquanto o espiritismo priorizasse o ser. Exatamente. E essa diferença de foco acaba impactando outros aspectos, como a forma como cada um enxerga o acúmulo de bens materiais, por exemplo. Enquanto o livro estimula a acumulação de riquezas como um sinal de sucesso, o espiritismo nos convida a usar os recursos que conquistamos com responsabilidade, desapego e generosidade. Afinal, a verdadeira riqueza para o espiritismo está no crescimento da alma. É isso aí. A gente não pode esquecer que a vida material é passageira. O que realmente importa é o nosso progresso espiritual. E a gente também não pode deixar de lado a questão dos preconceitos presentes na obra, né? Ah, sim. É importante a gente ter essa consciência crítica. O homem mais rico da Babilônia. Por ter sido escrito num contexto histórico bem diferente do nosso Oeste-Negras, acaba reproduzindo visões que hoje a gente considera inaceitáveis. Verdade. A naturalização da escravidão, a simplificação da pobreza, a visão machista sobre o papel da mulher na sociedade são alguns exemplos. É fundamental a gente ter esse olhar crítico ao ler obras de outras épocas para que a gente possa absorver os ensinamentos positivos sem compactuar com os aspectos negativos. Concordo plenamente. Como a gente falou, separar o joio do trigo. E ali, pensando em tudo que a gente conversou, fica a pergunta no ar. Será que a gente consegue conciliar os ensinamentos práticos de O Homem Mais Rico da Babilônia com a busca por evolução espiritual, que é o coração do espiritismo? Boa pergunta. Eu acredito que sim. A gente pode usar os ensinamentos do livro como um guia para administrar as nossas finanças, para ter uma vida material mais organizada e próspera, mas sempre tendo em mente os princípios do espiritismo que nos orientam a usar os recursos que a gente conquista para o bem, para ajudar o próximo, para construir um mundo melhor. Acho que essa é a grande sacada, encontrar esse equilíbrio entre a vida material e espiritual, usando a riqueza em todas as suas formas para promover o bem e auxiliar o próximo na sua jornada evolutiva. E essa busca por equilíbrio é um processo contínuo, né? Com certeza, a gente está sempre aprendendo, evoluindo, buscando fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. O importante é ter essa consciência, essa vontade de crescer e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Exatamente. E essa conversa que a gente teve aqui hoje, com certeza, me ajudou a ampliar a minha visão sobre a relação entre riqueza material e espiritualidade. A mim também. Espero que tenha sido enriquecedora para os nossos ouvintes também. Eu também espero. E que a gente possa continuar refletindo sobre esses temas, buscando sempre o equilíbrio, a sabedoria e o amor em todas as áreas da nossa vida. E com essa mensagem de paz e positividade, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje.
Fiquem ligados para mais mergulhos aqui no Espiritismo Responde podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora.